Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia sistêmica, né? Como eu falei para vocês, como eu venho falando para vocês, né? Nós temos a constelação, ela se pauta sobre leis que são naturais e que atuam naturalmente nas nossas vidas. O Bert Hellinger, que é o filósofo, né, que desenvolveu a técnica da constelação, ele entendeu, depois de muitos anos de estudo, ele entendeu que existiam algumas forças naturais, que ele chamou de leis sistêmicas, que atuavam naturalmente na nossa vida, mesmo que a gente não tivesse conhecimento disso, que a gente não tivesse consciência, né? E essas leis naturais, essas forças naturais, elas atuam independentemente da nossa vontade. É mais ou menos como se fosse a lei da gravidade, tá? Independente da nossa vontade, independente do que a gente tenha conhecimento, independente da nossa própria consciência mesmo, essas leis atuam, essas forças naturais atuam sobre nós e definem muitas coisas na nossa vida. Ele chamou essas leis, né, de leis sistêmicas, de leis do amor, inclusive. Como eu já falei para vocês, o Bert Hellinger defendia que tudo era baseado no amor, né, num amor um amor extremo, um amor cego. O Bert Hellinger, ele entendia que nós somos capazes de amar e com uma postura mais amorosa, a gente teria condições de nos colocar em lugares melhores na vida. Aquela frase que eu já falei algumas vezes e que ontem eu falei várias vezes para vocês, que o amor que cura é o mesmo amor que adoece, ela é baseada, inclusive o próprio Bert Hellinger falou isso várias vezes, e ela é baseada num amor, não esse amor de homem e mulher, esse amor de pais e filhos, mas é num amor que num meta-amor. O Bert Hellinger, ele dizia que nós somos capazes de um amor ágape, um meta-amor. É esse amor que faz com que a gente seja capaz de amar o próximo. Sabe esse amor que o ser humano é capaz de ter pelo próximo, né? Esse amor que nós somos capazes de sentir, de ter solidariedade pelo outro, esse sentimento que nos faz tão compadecidos da dor do outro, tão solidários e tão empáticos com a situação do outro, esse sentimento que nos faz assim tão compadecidos mesmo, né? Com a dor do outro. Quando a gente, em situações trágicas, em situações, por exemplo, como a gente passou há um mês e pouco atrás, com aquela situação das chuvas lá no litoral paulista, né? E tantas outras vezes, na tragédia de Mariana, todas essas tragédias que a gente vê pelo mundo, nós somos tão capazes de nos compadecer com a dor do outro, a gente chega a se emocionar e a gente se solidariza e a gente se desdobra, né, a ajudar o próximo. Nós somos seres bons, nós somos seres capazes de amar o próximo como a nós mesmos. É bem aquele mandamento bíblico mesmo, né?
aquele mandamento religioso, amar o outro como a si mesmo. É esse tipo de amor que nos move. E é desse tipo de amor que o Bert Hellinger fala. E quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de postura sistêmica, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de posicionamento religioso nenhum. Eu só coloquei essa questão do mandamento da Bíblia e tal, só para vocês entenderem a profundidade disso e só para exemplificar, só para elucidar aqui do que eu tô falando. E o Bert Hellinger dizia que nós somos capazes de ter esse amor para o outro. Gente, isso nada mais é do que empatia. Quando a gente fala seja empático, tenha empatia, o que é empatia? A empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro. É olhar a situação do lugar do outro. Se a gente for olhar a definição de empatia, é basicamente isso. É vivenciar, ter a noção da situação sob a ótica, sob o lugar do outro. Porque quando eu tô aqui no meu lugar, eu tenho uma noção da situação, eu tenho uma perspectiva. E quando eu estou no lugar do outro, eu vejo a situação sobre outra perspectiva completamente diferente da minha. Então, o Bert Hellinger ele dizia o seguinte, que nós somos empáticos, nós somos seres capazes de ter empatia. E é justamente esse amor, é desse amor que ele fala. É sobre ter esse olhar amoroso, que ele é sobre ter essa postura amorosa que ele sempre defendeu, quando ele dizia, nós somos capazes de ter um olhar amoroso para resolver as nossas questões. E, baseado nisso, nós somos capazes de olhar para o outro, olhar para a questão, olhar para todas as possibilidades, olhar para todas as pessoas e entender, aceitar e respeitar as escolhas, as situações em que essas pessoas passaram. Ontem eu falei muito sobre isso. Honrar as escolhas, honrar as possibilidades das pessoas que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, e seguir a nossa vida, viver a nossa vida simplesmente por ela mesma. Viver a vida simplesmente por ela mesma. Isso já é o bastante, isso já é extremamente significante. A vida por si só já é suficiente. E honrar os nossos pais pela vida que eles nos deram é o suficiente, né? Então é sobre isso também que a gente falou ontem, sobre ter esse olhar amoroso para com os nossos pais. E eu continuo falando um pouco sobre isso hoje, quando eu trato da hierarquia sistêmica. O Bert Hellinger, quando ele definiu essas leis sistêmicas, ele percebeu que essas leis, elas tinham, ele conseguiu definir algumas coisas para criar essas definições dessas leis. Ele observou alguns comportamentos e algumas situações para poder fazer essas definições. E ele observou que existiam 3 leis sistêmicas. A lei da hierarquia e da ordem, né, que é o que nós vamos falar hoje, a hierarquia sistêmica, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. Basicamente, o pertencimento é o que todo mundo pertence, ninguém pode ser excluído. O equilíbrio entre dar e receber, as relações, de um modo geral, elas precisam ser equilibradas para poderem existir.
Nós vamos falar sobre cada uma dessas leis oportunamente, tá? Eu quero falar sobre isso com vocês, mas hoje eu quero pontuar e quero pautar. O foco aqui hoje é sobre a hierarquia sistêmica. A lei sistêmica da hierarquia ou ordem, ela diz para mim o seguinte: tudo que veio antes de mim é maior do que eu. O que significa isso? Os meus pais, os meus avós, os meus antepassados, eles são maiores do que eu. Maior em que sentido? Eu não estou aqui falando de estatura física, não. Eu estou falando de grandeza. Eu estou falando de experiência. Eu estou falando de bagagem. Eu estou falando... Lembra daquela herança que eu falei ontem? Aquela herança de experiência, de bagagem, que é o que eles deixam pra gente, que é o que eles entregam pra gente quando eles fazem as escolhas, quando eles nos dão a vida, quando eles permitem que a vida chegue até nós. É sobre isso que eu tô falando. É sobre todas as escolhas, sobre todas as situações que eles viveram e que foi possível, através dessas escolhas, que a vida chegasse até mim. Então, o que eu quero dizer com essas escolhas, com essa bagagem e com essa herança? Eu quero dizer que eles são grandiosamente mais experientes do que eu, que eles são grandiosamente muito mais vividos do que eu. Isso não tem a ver com grau de escolaridade, isso não tem a ver com o tempo que eu trabalhei na empresa, com o cargo de empresa que eu ocupei. Isso não tem a ver com a grandiosidade do trabalho que eu exerci em contraponto ao que os meus pais fizeram durante a vida deles. O meu pai e a minha mãe poderiam ter sido lavradores numa roça qualquer. E eu posso ter atingido o ápice da presidência, né? O ápice do gerenciamento de uma grande empresa. E isso não me faz maior do que eles, em espécie alguma. Vocês conseguem entender que eles são muito maiores do que eu? Em primeiro lugar, eles vieram antes do que eu. Eles me deram a vida. Lembra daquela historinha? E se a minha mãe tivesse escolhido não ter filhos? Ela é tão maior do que eu que ela decidiu. Essa criança vai nascer. Segundo lugar, só foi permitido para mim chegar onde eu cheguei, ser presidente dessa empresa, porque eles quiseram. Ah, não, meus pais são ignorantes, são da roça, lavradores. Eu só consegui chegar onde eu cheguei pelo meu próprio esforço, porque eu saí da roça e fui trabalhar, fui para a cidade estudar, porque se dependesse dos meus pais, eu estava na fazenda trabalhando junto com eles. Será mesmo que isso dependeu só de você? Será mesmo? Para pensar. Os seus pais te deram condições para que você tivesse essa força de decisão, para que você tivesse essa força de escolher esse caminho. Eles te deram as moedas. Lembra ontem aquela historinha de quais são as suas moedas? Onde estão as suas moedas? Chega num ponto da vida que é você que faz as suas escolhas. É você mesmo que faz as suas escolhas. Você pega as moedas que seus pais te deram e fala, com essas moedas não importa quais são, quantas são e quanto vale em material, valor material, coloca no bolso e fala, eu sigo com essas moedas e vou. Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Se não fosse aqueles pais lavradores da roça
que por eles, pela força deles, pela força que eles têm, pela força de vida que eles têm, pela força de vida juntos que eles têm, eu não teria condições de falar, eu vou seguir o meu caminho. A gente só segue o nosso caminho, a gente tem força para seguir o nosso caminho, porque os nossos pais nos entregam a vida. Bom, respeitar as leis, respeitar as leis sistêmicas, oferece um caminho para uma vida mais leve. E isso faz com que a gente esteja em conformidade com o nosso destino. É justamente isso que eu tô falando. Esses pais, lavradores, né? Sabem escrever o nominho deles, mas eles estão juntos. Eles estão unidos e eles estão falando, meus filhos, sigam em frente. Sigam para a vida. Aí os filhos pegam a viola, colocam no saco e vão para a cidade grande. E vão trabalhar, vão estudar para ser os presidentes das empresas lá na cidade grande. Isso é seguir o fluxo da vida, gente. Isso é seguir o caminho do fluxo da vida. Isso é seguir o que a vida tem de melhor para oferecer. Isso não é ser maior do que os pais, não. Mas aí a gente precisa olhar para esses pais e falar, obrigada pela vida que vocês me deram. Lembra da historinha de honrar a vida que os pais deram pra gente? A gente faz o melhor com essa vida. A gente faz o melhor com a vida que a gente recebeu deles. Ah, mas aí tem uma coisinha, né? E se eu não honro essa vida? E se eu não olho para esses pais com respeito? Aí existe uma desordem. Existe uma grande desordem. Certa vez, eu conversando com uma cliente, ela escutou uma palestra e ela me perguntou assim, eu falava justamente sobre isso, era uma palestra sobre constelação familiar e eu falava muito sobre as leis sistêmicas, falei inclusive sobre essa questão da hierarquia, sobre honrar os pais, sobre honrar a vida que os pais nos deram. E eu bati muito na tecla de honrar os pais, né? A vida, pai e mãe, sem pai não tem vida. Porque tem muito essa história de a mãe criou, a mãe é pai e mãe. Não, isso não existe, gente. A mãe pode ter criado sim, sem a presença física do pai. Só que mãe não é mãe sozinha. Não existe essa história de que filho é filho só de mãe. Filho é filho de mãe e pai. Não existe um filho só de mãe. E ela falou assim pra mim, como incluir um pai que foi totalmente ausente, nunca deu bola pros filhos, não merece o mínimo respeito. Ela usou essa frase. Não merece o mínimo respeito, não merece a mínima consideração dos filhos. Eu falei, bom, merece o respeito e o mínimo de consideração dos filhos pelo simples fato dele ter te dado a vida. Porque senão você nem estaria aqui me falando isso. Então não existe essa história de que mãe é mãe sozinha. Porque filho não é filho de chocadeira. Não tem jeito de menino ser filho de chocadeira.
né? A gente sabe disso. Então, até para fertilização in vitro, até para ser mãe independente, eu vou ser uma mãe independente, uma mãe moderna, resolvi que eu não quero esperar um relacionamento e vou ser mãe independente. Não vou esperar um homem para ter um filho. Ela tem que ir lá fazer uma inseminação artificial. Por quê? Ela precisa de um pai para o filho dela. Ela precisa de um esperma. Então, é impossível ter um filho sem um pai. É impossível. E aquela criança, fruto de uma inseminação artificial, fruto de uma produção independente, tem um pai, que é o doador daquele esperma. Bom, mas essa não é a questão de hoje. A questão de hoje é hierarquia. O relacionamento humano, ele tem muita chance de êxito quando a gente está em sintonia com essa ordem. Quando a gente respeita essa ordem, né? E o que a gente vê muito acontecer hoje é uma desordem completa. Filhos sendo maiores do que os pais, filhos tomando conta dos pais, trocando de lugares com os pais. O que eu vejo acontecer? As coisas elas foram tomando uma desordem tão grande, houve uma inversão tão grande de valores. A gente via antigamente, na época dos meus pais, os meus avós, eles faziam o que era possível. Foi feito o que era possível. Aí os meus pais já fizeram um pouco mais. A geração dos meus pais é uma geração que fez um pouco mais. E fez um pouco mais com a seguinte frase: eu vou fazer para os meus filhos o que não foi feito para mim. Eu acho que aí foi o grande erro. E aí a minha geração é a geração que quer fazer tudo para os filhos. Por quê? Teoricamente, eles tiveram mais do que os pais tiveram. E aí agora, eles não querem fazer mais, não dá para fazer mais do que eles tiveram. Eles querem fazer além. Então, eles estão fazendo além. Eles estão transformando os filhos praticamente em monstros. É aquela história dos filhos serem os reizinhos. E aí os filhos estão praticamente mandando em casa. A gente vê muito isso. Eu não estou aqui criticando ninguém, eu não estou aqui discutindo comportamento nem criação de ninguém. Mas é só uma observação. A gente vê muito isso. Eu tenho uma filha de 16 anos. E assim, eu vejo muito que eu tive que tomar um cuidado muito grande para minha filha não ser a rainha da casa, principalmente porque ela é filha única. E eu vejo os colegas dela, vejo os adolescentes, eu vejo os filhos dos meus amigos, crianças que eles não saem de casa porque os filhos não querem. Eles saem de casa, só vão no lugar que os filhos gostam de ir. Eu particularmente acho isso inadmissível, mas cada um. Enfim. E em contrapartida, a minha geração, que é aquela geração que teve um pouquinho mais do que os pais tiveram, é a geração que inverteu os papéis. Porque é uma geração que julgou demais os pais. Ficou grande demais. A próxima geração, que é a geração da minha filha, que é a geração
dos filhos da minha geração é a geração que ela já nasceu maior, né? Que os pais. Já nasceu assim, rei. E os pais se colocam menores. Os pais se colocam assim, será que eu sou capaz? É a geração que fala, pelo amor de Deus, filhinho, você ama a mamãe? Porque é uma geração que tem medo de não ser amada. A minha geração é a geração que está tomando o lugar dos pais, dos meus pais. É a geração que está tomando o lugar dos avós. Porque os avós tinham que trabalhar demais, ou tiveram perdas, ou tiveram dificuldades, e os meus pais tiveram ausências desses pais. E aí esses filhos são inverte a situação, entendeu? Então, é um pouco complicado. Eu não sei se vocês estão entendendo. E aí acontece uma certa desordem no sistema. Essas desordens, elas causam emaranhamentos muito grandes. A hierarquia sistêmica talvez é a lei que cause mais emaranhamento, porque é a lei mais fácil de ser descumprida. É a lei, assim, que é gritante. No dia a dia, a gente tomando conta da vida do pai e da mãe, é a gente sendo maior do que pai e mãe, é a gente julgando. Quando eu julgo meu pai e minha mãe, eu tô sendo maior do que eles. Quem pode julgar a gente, quem pode falar, você está errado, é o meu pai e minha mãe. Eles podem fazer isso. Ontem, na live de ontem, teve uma moça, a Nara, acho que ela tá aqui hoje de novo. Ela até fez um comentário a respeito da mãe dela, com o filho, ela tem um filho especial e tal. E ela fez um comentário que a mãe falava, o filho é seu, quem cuida é você. E que ela sofria com isso, mas que foi pontual. A mãe era pontual e a mãe pode fazer isso com ela. Tipo, os erros são seus, você engravidou e toma que o filho é seu. A mãe pode fazer isso com ela. A mãe é maior do que ela. Entendeu? Agora, ela não pode julgar a mãe. É uma questão de ordem. Nós podemos olhar para os nossos filhos e falar, vocês estão errados. Você está errado, seu comportamento está errado e você vai fazer diferente. Aqui na minha casa você vai fazer diferente. Eu não aceito, eu não admito. Aqui na minha casa eu não aceito que seja feito assim. Agora, filho não deve fazer isso. Filho não pode fazer isso. Filho é o seguinte, eu não concordo, mas eu respeito. Filho pode até não concordar com a gente. É aquela história, eu não preciso concordar com você, mas eu tenho que respeitar o que você fala, eu tenho que respeitar o que você faz, eu tenho que aceitar como você é. Eu tenho que aceitar suas atitudes. Sabe aquela historinha muito comum dentro de casa, nos relacionamentos? Eu falei disso semana passada, na live dos relacionamentos familiares. É muito comum aquela história de mãe colocar filho no meio da relação ali com o pai. A mãe tem os problemas dela lá com o pai, e aí o pai, né, tem as atitudes dele que não... E aí o filho fala, eu não aceito que você faz isso com a minha mãe. Peraí, menino, baixa a bola, você não tem que aceitar nada, não. Baixa bem a sua bolinha aí. Você não tem que aceitar nada, não. E ainda tem um detalhe muito grande. Como diz a Ana Cláudia aqui, ó, nasceram maiores, porém são emocionalmente frágeis.
se quebram por qualquer tipo de rejeição. Exatamente, se quebram por qualquer tipo de rejeição, por quê? Eles não nasceram maiores, eles nasceram inflados, eles nasceram com poder, mas eles não são maiores. Eles só nasceram com poder, eles nasceram lá em cima, no pedestal, mas eles não têm força. Eles só se acham maiores. E aí o que acontece? Eles estão lá em cima, no pedestal, e estão achando que são maiores do que todo mundo. Isso causa emaranhamento, isso causa desordem, isso causa um inferno, um caos no sistema. E aquele tanto de pai reverenciando filho. Gente, tá tudo errado. Tá tudo errado. Nós que devemos reverência aos nossos pais. Nós devemos honrar a vida que recebemos deles. Reverenciar os nossos pais significa honrar os nossos pais. Reverenciar os nossos pais significa honrar os nossos pais, os nossos avós, significa honrar a vida que chegou até nós. Lembra daquela história que eu falei ontem? Reverenciar, honrar a vida que chegou até mim pelas escolhas que eles fizeram. A avó que escolheu ter os filhos. Depois a mãe que escolheu que ter. Eu vou honrar a vida que eu recebi de outra forma. Elas poderiam ter feito isso. Elas poderiam ter honrado a vida que elas receberam de outra forma. Olha, o próprio Bert Hellinger é uma pessoa que recebeu a vida e honrou essa vida maravilhosamente bem, sem ter tido filhos, sem ter passado isso para frente. E eu digo para vocês, ele fez isso muito bem. Muito bem. Então, nós precisamos respeitar. Nós precisamos aceitar, mesmo que nós não estejamos de acordo com os nossos pais. Reverenciar os nossos pais não é o mesmo que concordar. Reverenciar os nossos pais é honrar a vida que chegou a nós. Vocês estão compreendendo o que eu tô querendo dizer? Essa hierarquia, ela faz o que veio antes de mim ser muito grandioso. A vida veio antes de mim, ela chegou até mim. Vocês têm noção disso? A vida passou pelos meus antepassados até chegar em mim. Gente, isso é maravilhoso. Isso é muito grandioso. Isso é muito maior do que eu. Quando a gente diz tudo que veio antes de mim é maior do que eu, vocês compreendem a grandiosidade disso? Vocês compreendem o significado disso? Nós não estamos, mais uma vez, falando de estatura, nós não estamos falando de qualificação intelectual, nós estamos falando de experiência de vida, nós estamos falando de vivência, eu tô falando de herança de vida, eu tô falando de vida, da própria vida. E isso é maravilhoso, isso é incrível. Respeitar as pessoas, os nossos pais, como eles são, faz com que a gente honre eles. Faz com que a gente honre a vida que veio deles.
respeitar aquele pai que não esteve presente, respeitar o pai e a mãe que tiveram problemas entre si. Eu sou advogada e eu trabalho na área de família. Eu lido com divórcios, separações, rotineiramente. Os filhos são os únicos prejudicados num divórcio. A dor do divórcio, ela passa, a vida segue. Tem muita mulher que se sente prejudicada, tem muito homem que se sente prejudicado, seja pela traição, seja pela divisão de bens, seja pela dor da separação, do abandono. Mas a vida segue, isso passa. Mas os filhos, eles são os únicos prejudicados. Você sabe por quê? Porque dentro dos filhos, os pais não se separam. O casal se separou, mas dentro dos filhos, os pais não se separam. Mas eles vivem ali num campo de guerra. E muitas das vezes os pais, por conta ali da dor deles, entre eles, homem e mulher, o casal que não deu certo, por eles, pela dor deles, eles se afastam dos próprios filhos. E isso traz dores para os filhos, isso traz julgamentos para os filhos. E os filhos, ao longo da vida, começam a julgar, começam a questionar, começam a... Enfim, cria-se uma relação com os filhos de muita dor, de falta de aceitação. Essa minha cliente mesmo, que eu citei para vocês mais cedo, foi numa relação de separação entre a mãe e o pai, que teve esse rompimento. E uma coisa muito importante, gente, rompe-se a relação, mas o vínculo não se desfaz. Então, por mais que a relação seja rompida, por mais que as pessoas não tenham convivência, por mais que não se vejam nunca mais na vida, o vínculo é indissolúvel, sistemicamente falando. Então, não tem jeito, é impossível desfazer o vínculo. E aquilo roda dentro da pessoa. Aquilo roda, aquilo machuca. Por isso a gente precisa colocar essas coisas dentro da gente em ordem. A gente precisa transformar isso dentro da gente, ressignificar essas coisas, esses sentimentos. É a tal da cura da alma. É o que o Bert Hellinger falava. O amor que cura é o mesmo amor que adoece. O amor que desse vínculo, essa dor do sentimento da ausência, da falta que o pai faz, da falta que o pai causava. É por amor que gera esse sentimento. E justamente ressignificar isso, ressignificar essa relação com aceitação e respeito, mesmo que você não concorde com o afastamento, com as atitudes do seu pai, vai fazer você colocar as coisas em ordem. É como eu falei mais cedo, o relacionamento humano, ele tem chance de êxito se as coisas estiverem em ordem, né? Se as leis sistêmicas estiverem em ordem e se você, dentro do seu coração, tiver com as coisas todas ordenadas. Se cada um tiver o seu lugar. As pessoas precisam ter o seu lugar dentro de você, porque pai e mãe faz parte da sua essência. Uma coisa muito importante também dentro da hierarquia sistêmica que a gente precisa mencionar
Eu tô falando aqui muito pai, mãe, isso é a base, né? Pai, mãe, é como eu sempre falo, o essencial é simples e pai e mãe é o essencial, eles fazem parte da nossa essência. A nossa ancestralidade, os nossos avós, eles são a nossa essência. Agora, uma coisa muito importante sobre a hierarquia sistêmica, que isso também eu vou trazer ao longo do tempo. Outras pessoas que são muito importantes também na nossa hierarquia, na hierarquia sistêmica, são os professores. Os professores também têm um papel fundamental na hierarquia sistêmica. Assim como é muito importante a gente observar em todos os sistemas. Quando a gente fala de sistema, quando a gente fala de filosofia sistêmica, quando a gente fala de postura sistêmica, a gente sempre fala primeiramente do nosso sistema familiar. Porque é o primeiro sistema que a gente faz parte, é de onde a gente vem e é a nossa base de tudo. Mas nós fazemos parte de vários sistemas. A gente faz parte, o segundo sistema que a gente faz parte é a escola. Depois, profissionalmente, tem os nossos sistemas profissionais, a empresa que a gente trabalha, ou a empresa que a gente funda, ou no meu caso, por exemplo, que sou advogada, tem a OAB, que é um sistema do qual eu faço parte, que eu sou inscrita, todos os profissionais que são inscritos em seus conselhos, né? Os conselhos profissionais, eles são sistemas. Então, a gente precisa observar os sistemas para a gente observar as hierarquias. É muito importante a gente entender que nós fazemos parte de vários sistemas, além do nosso sistema familiar, nós fazemos parte de vários sistemas isolados e é importante a gente observar as hierarquias desses sistemas.